O São Paulo, manifestando aí interesse pelo Luiz Advíncula, jogador peruano. Eu diria até que no cenário internacional é um dos peruanos que mais tem destaque, né? Ao menos no cenário aqui do futebol da América do Sul, porque os peruanos não costumam sair muito dessa área, exceto para a América Latina, países da América Central, em alguns casos, né? No outro caso também, para países lá da parte mais ao norte da América do Norte, México, não. Estados Unidos principalmente, né? México um pouco, Estados Unidos principalmente. É um futebol inexpressivo, né? Vale pouca coisa o futebol do Peru. De tal sorte que ser o Advíncula um jogador de destaque do futebol peruano quer dizer absolutamente nada, né? Agora, o fato é que é um jogador que tem lá algumas qualidades. É muito rápido, forte, né? Trombador, consegue mandar alguns para a enfermaria, né? E é um jogador que, depois dos 30 anos, começou a ter uma condição física ainda melhor do que aquela que possuía durante os 20 anos, né? Durante todos esses anos aí dessa segunda dezena de anos dele, né? Tá. É a terceira, né? Primeira de 0 a 10, 10 a 20 a segunda, de 20 a 30 a terceira, né? Só para entender melhor. Tá. Não deu certo. O Advíncula resolveu ficar no Boca Juniors. O peruano resolveu ficar no Boca Juniors e não aceitar o convite do São Paulo. Em outros tempos, a despeito do que é o Boca, né, um jogador aceitaria o convite do São Paulo, né, porque o São Paulo, a despeito do que é o Boca, São Paulo é São Paulo, né, e representa o futebol brasileiro, né, representa o futebol que no passado pagava mais do que o brasileiro, na atualidade também paga mais do que o brasileiro. Claro que o Boca banca salários altos, mas o que a Advíncula ganharia no São Paulo certamente seria maior do que ele ganha atualmente no Boca Juniors, né? Ele preferiu ficar no Boca. Isso mostra muito, aos olhos dos jogadores sul-americanos, o que significa hoje o São Paulo. Não. Significa, aos olhos dos jogadores sul-americanos, o que essa cambalha, né? Cambalhada aí, né? Essa canalhada, né? Melhorou, né? Canalhada. Essa vagabundagem aí, né? Está a fazer com o São Paulo. Casares e os seus amigos, o Casares e os seus amiguinhos, né? Toda vez que eu lembro do Casares, eu lembro do Casares, que é o jogador, jogador que não pode ver um bar perto dele, que já fica doido, né? Viciado em bar, né? Boteco, né? Garotas de programa, garota que não são de programas, né? Garota de qualquer idade, enfim, presumivelmente depois dos 18 anos, né? Alguns falam também que até garotos, enfim, não sei. Mas o cara só não é viciado em jogar bola, né? Tanto é que virou nada, né? Enfim. A lembrança dele, sempre que eu penso no Casares, é por causa do nome. Mas é engraçado, né? É um fracassado, né? Embora, por certo, ainda endinheirado, de certa forma, né? E o outro endinheirado, né? E que tá fracassando o São Paulo. Tá levando o São Paulo completamente ao fracasso, né? O Casares. E a sua patota, a sua turma, a sua turminha. Essa gente precisa deixar o São Paulo. Presta atenção nisso aqui que eu vou falar, tá? Ou o São Paulo se livra dessa gente, ou essa gente vai destruir o São Paulo. Pode ver a SAF. É uma forma de destruição. É uma maneira de destruir. Até porque não sabemos como uma equipe pode encaminhar o seu processo para se tornar uma SAF, né? Olha o galo que está acontecendo lá. Essa gente vai destruir São Paulo. Aí depois, não adianta. Aqueles que falam, sou torcedor, tal, não sei o quê, organizado, que ganha dinheiro muitas vezes, tá? Que ganha dinheiro, né? Não adianta falar depois que torce pro São Paulo, lamentar, tal. Porque este é o momento. É o momento de fazer alguma coisa. É o momento de parar de ser prostituto, né? Parar de achar que o dinheiro é mais importante do que o clube do coração, né? Você entender isso daí. Antes que seja tarde demais. Até porque já tá tardando já, né? O tarde demais tá se aproximando. Mas o negócio já tá feio já. Pois é.
E não é somente em virtude da negativa do Luiz, o grande possante Luiz Advíncula, genial, né? Porque, vamos lá, um jogador forte, rápido, tal, veloz, mas é Advíncula. Não é muita coisa, não. Por que ele é importante lá no futebol para o Boca Juniors? Em virtude da forma como a equipe joga, ele fisicamente é um touro, isso é fato. Agora, também cruza bem, viu? De cada 10 cruzamentos que ele faz, ele erra 94, tá? De cada 10. Enfim. Mas vamos lá, tem valências, é um jogador que agora tem 35 anos, não é um jogador que cruza muito bem, é um jogador muito veloz, recompõe com muita velocidade, mas falta o time para a recomposição, mas dá para encontrar outro, né? De onde vem o interesse do São Paulo para um jogador de 35 anos? É essa a questão que você tem que entender. De onde vem esse interesse? De onde vem o interesse por alguns jogadores específicos? De onde vem? Acorda para a vida. De onde vem o interesse? Por que os dirigentes querem e fazem muitos esforços para contratar alguns jogadores específicos, mas não se esforçam em contratar outros? Acorda! Entenda o que são esses dirigentes do São Paulo. Entendam. Deixa eu contar para você uma história aqui. Eu jamais falaria para o torcedor como é que ele tem que se comportar. Eu, se fosse torcedor, eu não ia no estádio. Seria a minha forma. Assistiria pela TV, eu não iria. Eu não estou falando que você tem que fazer isso. Mas você tem que ter um compromisso. Algum compromisso aí com a tentativa de salvar o São Paulo. Seja não indo ao estádio, seja não vendo o jogo na TV, seja não pagando, desistindo do sócio se você for sócio torcedor, e assim por diante. Entenda, o São Paulo, né? Para que ele seja salvo aí, é necessário que o seu câncer seja retirado de dentro do corpo do São Paulo. E o câncer do São Paulo é o Casares. E a sua turminha lá, todos eles, né? Todos eles. Ô, Josão, mas tem alguém lá que é sério que eu respeito, que é o Muricy. O Muricy faz parte também do grupo, tá? Faz parte também do grupo. Não tá certo que de vez em quando ele vai aí em podcast, vai não sei o quê, e aquela coisa fala pra torcida. Aqui é trabalho, meu filho, que não trabalha há muito tempo já também, né? Tudo bem, aí encanta, né? Encantador, né? Encantador de ser peixe, né? Tem gente que ainda idolatra o Muricy. As pessoas não acordaram ainda para o fato de que o Muricy, se tá do lado dessa gente, não é diferente, acorda! Não é diferente, é igual. É igual, né? Então, olha só, o interesse pelo Advíncula mostra o quanto essa crise está profunda. No São Paulo, assim, no Corinthians tem um problema lá, né? Corinthians é assim. A maneira como a dívida estrangula o clube, não tem como pagar sem que ela continue aumentando. Ela está aumentando direto. Tem um motivo, tem uma causa. No São Paulo não era para ter. Do ponto de vista estrutural, o São Paulo não tem os problemas que o Corinthians tem para ter a dívida aumentando como a do Corinthians. E olha, está acontecendo tudo lá. Presidente que não é presidente que é retirado, o outro, tá uma bagunça. Olha, tá numa crise assim que beira o precipício que tá acontecendo lá. Mas deixa eu contar uma coisa para você. Do jeito que as coisas estão no São Paulo, é capaz deles acharem uma solução lá, enquanto no São Paulo a coisa não se resolve. Então é muito importante, tá? Manter aí o amor ao clube, mas entender também que você precisa boicotar de alguma maneira o que está acontecendo. Precisa exercer algum tipo de boicote a essa gestão do São Paulo. De alguma maneira. O meu boicote eu amo essa camisa, mas eu tenho uma camisa velha aqui, não vou comprar uma camisa nova. Exato. Por exemplo, pode ser feito assim esse boicote. Pode desistir o sócio. Pode. Mas aí não vai contratar jogador. Vai contratar de vínculo, né? Entende? Questão que entra dinheiro o tempo inteiro no clube, né? Mas ninguém sabe para onde esse dinheiro vai. Porque o clube está aumentando sua dívida constantemente. E de vez em quando só compra jogador. Estranho, né? Um ou outro aí tudo bem, mas em geral, pelo menos as tentativas recaem, na maior parte das vezes, sobre jogadores estranhos. Tem promiscuidade aí? Existe algum tipo de promiscuidade dos dirigentes com os empresários e tal? Essa putaria existe mesmo? Ora, isso aí talvez seja o de menos, né? Talvez esse seja o menor problema do São Paulo hoje. Você precisa boicotar. Algum tipo de boicote você tem que fazer.
Porque depois não adianta chorar, não. Tá? Eu sei que é difícil para um torcedor fazer alguma coisa, né? Ah, eu gosto de ir ao estádio, eu não sei não ir ao estádio. Então, deixe de vestir, de comprar camisa nova. Mas eu preciso da camisa nova. Aí eu tenho um sócio torcedor, para de pagar. Ah, mas eu não quero fazer nada disso. Ah, meu amigo, então chore depois, né? Depois conviva com a humilhação eterna aí. Porque este é aparentemente o destino do São Paulo, é com essa gente no poder. Então é necessário. E o problema para eles é o problema no bolso deles. Não é porque no bolso eles não ganham nada do São Paulo. Ah, não ganham nada do São Paulo. Ah, tá. Você acredita nisso, né? Você tá dizendo que o dinheiro só não tô falando nada. Tá dizendo que eles são ladrões, não tô falando nada. Tô falando isso aqui. Eu só tô falando que é estranho que esse clube aumente a sua dívida de uma maneira absurda. Eu tô falando que é estranho que esse clube se interesse por jogadores como a Advíncula. Eu tô falando dessas coisas. Entendeu, né? Não? Ah, meu amigo, então você não entendeu? Então, estou completamente aqui frustrado com a possibilidade de que você vai fazer alguma coisa se você não entendeu o que eu disse agora há pouco. Se foi agressivo neste vídeo, peço desculpa, mas tem hora que não tem como ser diferente. É isso, gente. É isso.